Eu quero trazer nessa noite algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Obras versus frutos. E vamos entender um pouco como que o apóstolo Paulo pensava sobre isso. Tiago também fala sobre isso. As cartas aos Hebreus também fala sobre isso. Enfim, João fala sobre isso. Então nós vamos entrar aqui em alguns detalhes preciosos, minuciosos. Vivemos hoje debaixo de fatores religiosos que nos empurram para fazermos, ao invés de sermos. Isso aqui é muito interessante. Você já foi impulsionado a fazer sem ninguém se preocupar com você, com o seu coração, com quem você é, com aquilo que está dentro de você. Olha só a diferença. A lei muda o comportamento. A graça transforma quem somos por dentro. A essência da lei é exigir. A essência da graça é suprir. Nós não vivemos mais debaixo da dispensação da lei. Nós vivemos debaixo da dispensação da graça. Amém. Então existem alguns ajustes que precisam ser feitos. Ok? Concordam comigo? Na antiga aliança, as obras eram a raiz. Para eu alcançar algo de Deus, eu tenho então que fazer as boas obras. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então eu tenho que fazer aquilo outro, que nada mais é do que religião. Estão comigo? Então eu tenho que fazer para receber, tenho que fazer para ser, tenho que fazer para aparecer. Mas isso é característico da lei. Por quê? Dentro da lei, nós estamos acostumados com os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos são apenas o miolo central ali da lei. São 613 leis ao todo. Então são 365 não faça isso, um não por dia. Olha que bênção. E tem gente que acha que pode cumprir a lei. Enfim, 365 nãos e 248 faça. Faça isso, dê esmolas, faça, sei lá. Tem vários, se você procurar depois, procura, por favor, na internet, coloca assim, leis judaicas. Então, Felipe, você está me dizendo que a lei não é só não, é faça também, exatamente. Debaixo da lei, as boas obras também se encaixam. O fazer coisas boas também se encaixam. Preste muita atenção, porque Espírito Santo venha com revelação sobre nós. Amém. Eu não estou dizendo para não fazermos, não é isso. Não estou dizendo para a gente sair adulterando, não, de jeito nenhum. Porque nós temos hoje uma nova natureza, nós temos uma nova identidade. A nossa natureza foi transformada em Cristo, amém? Mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz assim, levai cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quanto mais nós pensamos na obediência de Cristo por nós, mais nós respondemos em obediência, entende? Não é algo que nós podemos produzir, que a nossa carne pode produzir. E aqui é o ponto. Paulo, ele traz em Gálatas capítulo 2, principalmente Gálatas capítulo 5, mas ele traz um pouco dessa distinção de obras e frutos. Infelizmente hoje nós estamos mais acostumados a ouvir pressões e mais pressões. Você tem que frutificar, você tem que frutificar, você tem que frutificar. Eu quero te encorajar a você encontrar na Bíblia uma carta de Paulo às igrejas, dizendo, vocês têm que sair aí fazendo discípulo que nem louco, vocês têm que fazer... Já viram isso nas cartas de Paulo? Cara, eu fiquei intrigado. Falei, cara, mas por que, cara? Se a igreja hoje prega isso e é tão importante, por que Paulo não falou isso nas cartas dele? Porque Paulo não se preocupava com a performance, mas ele se preocupava com a essência. Ele sempre direcionava as cartas, levando as pessoas à identidade delas, quem elas eram em Cristo, a nova criatura que elas eram. Vocês estão assentados com Cristo em regiões celestiais. Isso é demais, porque Paulo se preocupou mais com a pessoa do que o que a pessoa pode fazer. Nós vemos em João 15, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim e eu nele,
esse dá muito fruto. Aliás, aquele que permanecer em mim, esse dá muito fruto. Então, olha só, o foco da igreja hoje não deveria ser frutificar, mas sim deveria ser permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Porque Jesus disse assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. O ramo por si só, ele não pode frutificar. Mas quando o ramo está na videira, quando ele está conectado a um caule, e porque assim, o fruto, ele vem da videira e aparece no ramo. Um ramo não fica fazendo força, vou frutificar, frutifiquei. Não, é natural. O fruto aparece no ramo que nasceu na videira. Vamos lá, o que acontece? Hoje é muito fácil a gente, com essa visão, né, fazermos diferença de pessoas, fazermos, essa pessoa é de Deus, porque essa daqui dá fruto pra caramba, né? E às vezes se você pegar a qualidade do fruto, nem sempre fazer demais é ser de Deus. Muitos podem fazer e ainda assim não serem nascidos de novo, não terem o DNA de Jesus dentro deles, não amarem como Jesus ama. Por exemplo, se nós formos levar em conta e na balança quem mais faz, eu acho que os espíritas ganham da gente, né? Fazem uma caridade incrível. Nós vemos vários outros grandes artistas que fazem coisas que, né? Uma igreja que ganha milhões, arrecada milhões de reais, não fazem. Mas isso não quer dizer que eles são nascidos de novo. Isso não quer dizer que eles estão fazendo isso com a motivação correta, com a motivação genuína, que é por amor, pelo amor. Então, mais importante do que fazer é ser. Paulo nos ensina sobre isso, falando um pouco de frutos e obras. E sempre quando ele fala obras, ele diz obras da carne. Mas quando ele diz frutos do Espírito. Gálatas 2, versículo 16. Se vocês quiserem anotar, Gálatas 2, 16. Diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Hoje nós só somos justificados por causa de Cristo. Isso está claro para vocês? Sim. Que não há nada que você possa fazer que vai te deixar mais santo, mais justo, porque justo você é instantaneamente quando creu em Cristo. O problema é que às vezes nós cremos errado e achamos que mesmo depois de termos nascido de novo ainda somos pecadores. Então você não é mais pecador, amém? Amém. Diga comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus. Cara, se tem algo que você tem que crer nisso, se tem algo que você tem que acreditar, se apegar, você tem que levantar todas as manhãs e declarar isso, cara, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sabe como você é liberto de pecados? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou mais pecar. Esquece que você já perdeu. Esquece que você vai pecar. Nós só somos libertos do pecado estando debaixo da graça. Nós somos libertos do pecado crendo que Cristo já nos libertou do pecado. Então nós precisamos assegurar isso. Isso tem que ser... Vamos respirar isso. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. A minha justiça, a justiça proveniente daquilo que eu posso fazer,
Não, a justiça de Cristo, a justiça dele. Então, nós recebemos a justiça dele como um dom. Isso eu acho que eu já preguei, isso está em Romanos capítulo 5, versículo 17. Aleluia! Oh meu Deus, cara, isso é libertador, cara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos justos por causa da obediência de Cristo. Então nós já somos. Isso nos coloca em uma posição incrível. Isso nos coloca em uma posição assentados com Cristo em regiões celestiais. Como você viveria se todos os dias de manhã você soubesse dessa verdade? Que nada pode dizer, as circunstâncias ao seu redor, as suas atitudes muitas vezes não podem dizer isso, mas somente crer em Cristo pode te dizer essa verdade. Eu estou assentado com Cristo em regiões celestiais. Cara, sabe como que alguns pecados perderam a força na minha vida? Simplesmente de declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou justo, não porque eu mereço, mas porque Cristo mereceu por mim. Você pode dizer isso novamente? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Cara, que isso, cara. Mano, pelo amor de Deus, cara, por favor. Eu criei, por isso falei. Não faça só disso uma repetição, mas eu quero que o Espírito Santo traga revelação no seu coração sobre essa verdade. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Nós estamos assentados com Ele em regiões celestiais. Eu já expliquei. Quem sabe o que é justiça aqui? O que é ser justo? Todo mundo sabe? Cara, no céu não tem ex-assassino. No céu não tem pedófilo perdoado. No céu não tem gay perdoado. No céu não tem mentiroso perdoado. A exigência de Deus é muito alta. Não vem com essa de, ai, Deus conhece meu coração. Cara, esquece. Eu cresci ouvindo isso. Ah, Felipe, você fez errado, mas Deus conhece seu coração. E aí acaba como uma colher de chá, né? Não existe colher de chá para nossa carne. Não existe colher de chá para quem nós somos, a nossa antiga natureza. Porque ninguém cumpriu perfeitamente a lei, mas Jesus veio e cumpriu. Jesus veio e cumpriu, e por causa dele nós estamos escondidos nele. Olha só. Isso daqui é uma caixa, certo? Tem um microfone aqui dentro, não tem? O microfone está escondido. Você não consegue ver. É desse jeito que nós estamos em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê a caixa, Ele vê Cristo. E nós estamos escondidos em Cristo. Jesus veio na cruz e levou todo o nosso pecado. Ele disse assim na cruz, diante de todos. O Felipe mentiu. Por exemplo, no meu caso, eu estou sentenciado porque eu menti. Eu tive pensamento impuro. Eu falei palavrão. Eu falei mal das pessoas. A Bíblia diz que se você dizer ao seu irmão que ele é tolo, você é réu do inferno, é réu do fogo. Jesus trouxe para os fariseus o sentido real da lei, porque os fariseus achavam que Deus conhece meu coração, né? Pô, nós só podemos receber a graça quando nós abrimos mão da nossa justiça própria. Quando nós chegamos ao fim de nós mesmos. Quando nós entregamos e falamos, cara, é impossível cumprir essa lei. Impossível eu ser perfeito. Somente Cristo, eu preciso de um Salvador. Aí então nós somos justificados. É por isso que o ladrão da cruz foi justificado instantaneamente, tendo a vida cheia de pecados. E o jovem rico voltou desanimado, sem a salvação, porque ele achou ainda que ele poderia conquistar, ele achou ainda que poderia, entende? Ele ainda confiava na carne dele. Mas então olha só, Jesus ele veio e nos justificou, nos tornou inocentes. Toda a nossa mentira, todo o nosso pecado,
toda a nossa safadeza, toda a nossa corrupção, toda a nossa mentalidade terrena, tudo em nós, Ele levou sobre Ele, para que hoje nós recebemos o que havia sobre Ele. Ele levou o nosso estado de pecado e trouxe em nós o estado justo e perfeito dele. Cara, isso é demais. Isso é demais, isso é demais, isso muda tudo. Isso muda tudo. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo, amém? Então nós somos justificados pelas obras da lei? De jeito nenhum. Nós somos justificados por Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16. Olha só, até soltou os fogos. Tendo crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que acontece? É uma linha muito tênue em viver uma vida religiosa e viver uma vida de relacionamento. Essa semana eu me peguei mal, assim. Eu tava até falando com a Marta. Sim. Né, Marta? Tava falando com ela na live. Eu fiquei mal essa semana, porque é como se eu tivesse que fazer alguma coisa. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu parei e falei assim, cara, peraí. Qual que é a motivação disso? Eu preciso fazer alguma coisa porque eu estava acostumado a fazer? Eu preciso fazer alguma coisa para balancear as coisas de ruim que eu não estou fazendo, que eu estou fazendo, né? Tem gente que fala assim, eu vou fazer isso aqui de bom porque eu já fiz 2 de ruim, né? Então vamos dar uma balanceada nisso aí. Ou será que nós queremos fazer porque a Bíblia diz para fazermos? Simplesmente por fazer. Não, eu quero fazer porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração. E falou assim, ei, calma. Fique em paz. Você está sentado comigo em regiões celestiais. Ao invés de querer ficar fazendo, observe o que eu estou fazendo. Observe o que eu estou fazendo e faz aquilo que eu estou fazendo. E aquilo assim me trouxe uma paz no meu coração. Uma boa maneira de saber se você está ouvindo a Deus ou se você está simplesmente sendo religioso é a paz. Ainda que você esteja fazendo algo que é muito difícil, vai ser muito difícil, vai te tirar de uma zona de conforto. Mas é como se dentro de você existe paz. Cara, vai que é de Deus. Né? O que vocês acham disso? E aí, aquilo me colocou assim em uma posição. E aí eu me lembrei. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, certo? Você terá um filho. E desse filho eu abençoarei todas as nações da terra. E a descendência dele será como as estrelas do céu e como a areia do mar. E eles já eram avançados em idade. Olha só, eles já eram velhinhos. Aí Sara falou assim, pelo amor de Deus, Abraão, vamos fazer esse negócio acontecer. Vamos correr, vamos fazer esse negócio acontecer, Abraão. Vamos fazer. E aí o que ela fez? Deu Agar para Abraão. Aí Abraão foi lá e teve o filho. Isso que é interessante, ele teve o filho. Deus não prometeu o filho? Ele teve o filho. Eu quero ser muito sincero. Deus fez promessa para muita gente. Deus tem promessa na sua vida de repente você morar no exterior. Deus tem promessa na sua vida de você ter seu negócio. Deus fez promessa na sua vida de você ter um ministério abençoado. Ei, por favor, descanse nele. Porque ele quem opera o querer e o efetuar. Porque nós corremos o risco de querer adiantar as coisas e fazermos, ao invés de ser fruto, acaba sendo obra da carne. Aí Deus falou para Abraão assim, Abraão, me entregue o seu único filho, o amado. Cara, eu falei assim, como assim o único filho? Ismael já tinha nascido. Deus não leva em consideração aquilo que você fez com o seu próprio esforço.
mas ele leva em consideração o fruto que é feito nele e brota em você. Entende? Ele fez, cara. Se você chegar para Abraão e falar para Abraão: Abraão, como você teve Ismael? Ele vai falar: fácil, eu deitei com a Agar ali, a novinha, tava com o útero bom lá, pô. Tomei um chazinho que a Sara fez. Agora, se perguntarem para Abraão: Abraão, como você teve filho com Sara? Cara, também não sei. Foi obra de Deus. Entende a diferença? Quando Deus é glorificado e quando nós podemos dar 5 passos para aquilo acontecer. Essa palavra me trouxe uma fé, um descanso, uma certeza de que eu não quero produzir nada pela minha própria força, mas é Ele que opera em mim. Ele opera em mim, é Cristo em mim a esperança de glória. Amém. E aquilo eu descansei, eu fiquei em paz, eu falei: cara, amém, Espírito Santo, que eu já sou um com você. Eu simplesmente quero permanecer crendo, permanecer com você, me relacionando, que as coisas vão acontecer. Estão comigo? Romanos 3:20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei, ela não veio para santificar o homem, pelo contrário, a lei veio para condenar o homem, para que o homem viesse ao fim dele mesmo e falasse: cara, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. Amém? Quando Paulo se refere a obras da lei, está falando de boas obras ordenadas pela lei. Foi o que eu disse. Paulo equipara obras da lei com obras da carne. Olha isso que interessante. Paulo equipara obras da lei com obras da carne. Gálatas 5:19. Se você não quiser abrir, anota aí para você ficar por dentro depois. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas. Estão comigo? Obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aí depois ele continua a falar dos frutos do fruto do Espírito, na verdade. A partir do versículo 22. Ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para entendermos um texto, nós precisamos colocá-lo dentro do contexto. Eu estava meditando nisso hoje e eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Um versículo antes do 19, que começa a falar das obras da carne, Paulo diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu falei: mas cara, que lei tem a ver com obras da carne? Por que esse versículo está vindo antes de ele falar, mas as obras da carne são? Aí eu parei para ler o capítulo todo de Gálatas 5. Gálatas, se você não leu, eu quero te encorajar a ler. É um dos livros mais atuais e impressionantes agora, nesse momento, para nossa geração. Os cristãos de Gálatas, eles estavam sendo direcionados por outras pessoas, impelidos, convencidos por outras pessoas lá a se circuncidarem, que era o quê? Uma prática da lei. Eles estavam sendo convencidos a voltarem para as obras da lei, para a prática da lei. Eu estava em casa e falei: caramba, agora fez sentido. A lei, ela vem para abundar o pecado. Estão comigo? A lei foi dada para que o pecado abundasse. Está escrito. Paulo falando para eles, disse assim: olha, vocês querem saber mesmo
o que são as obras da lei? Vocês querem saber mesmo o que a lei vai gerar em vocês? Ele pega e começa a falar, o versículo 19. Mas se vocês sois guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Porque as obras da carne são... A lei, olha só, cara, isso daqui é muito vital. Se você conseguir entender isso, vai vir como uma... A lei, ela não gera melhora. A lei, ela aumenta o pecado. Quando o povo de Gálatas estava tirando os olhos de Jesus e colocando os olhos nas obras da lei, Paulo disse assim, o resultado disso serão as obras da carne. Exemplo, você sempre faz aquilo que você mais fala, não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. É verdade ou não é? Porque a lei incita dentro de você a natureza da carne. Por isso nós precisamos parar de olhar para a lei, porque a lei já não tem mais domínio sobre nós. Nós não somos abençoados pela lei, mas nós olhamos para Cristo. Quanto mais nós olhamos para Ele, nos relacionamos com Ele, mais nos tornamos como Ele. Se eu estou olhando para Cristo, olha só, eu estou olhando para Cristo. E aí, de repente, alguém foi abençoado mais do que eu. Um exemplo. Alguém foi abençoado mais do que eu. Eu estou olhando para Cristo. Eu vou saber, cara, a graça de Jesus veio sobre ele, mano. Eu vou me alegrar com ele. Mas agora olha só isso. Eu estou olhando para as obras da lei. Eu tenho que fazer. Cara, eu tenho que fazer. Tenho que merecer. Eu tenho que fazer. E aí, de repente, alguém é mais abençoado do que eu. O que vai acontecer? Sem fazer nada. Cara, a gente vai falar, esse cara tá roubando. Esse cara, não sei. Olha só, aí que tá. Você já tá fazendo o quê? Já tá fazendo alguma obra da carne descrita aqui. Então, assim, nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da... O nosso foco sempre é Jesus. Não existe santificação, não existe justificação, não existe premiação sem olharmos para Cristo. Paulo disse que no final da carreira dele, ele receberia o galardão por aquilo, mas ele disse assim, cara, foi a graça que me foi dada e eu prossigo para o alvo, e meu alvo é Cristo. O que acontece? Muitas vezes nós temos a motivação errada e nós queremos fazer por galardão, nós queremos fazer, né, porque queremos ser reconhecidos por aquilo, nós queremos fazer, mas Paulo é muito claro em dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que a minha fé fosse tamanha tal de transportar os montes, ainda que eu desse a minha carne para morrer, sem amor nada serei. Sem amor nada será. Cara, Deus tira completamente o nosso mérito. Não existe mérito para nós, cara. Tem muita gente que está fazendo muita coisa hoje, que acha que vai receber algo de Deus, mas quando chegar lá, você tem uma tatuagem aí, Laís? Sem amor ou nada serei? Tá vendo? Tá entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, eu tenho mais obras. Olha só o tamanho do império que eu fiz. Olha o tamanho de obras que eu fiz. De repente, alguém que deu um abraço com amor em um mendigo vai ter muito mais galardão do que todo esse império. Sem amor, cara. E essa palavra amor é a palavra ágape. Nenhum homem pode produzir esse amor.
esse amor vem completamente dele por nós. Porque nós só podemos dar ágape quando nós recebemos o ágape dele. Só podemos amar quando recebemos dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cara, eu fico louco porque a Bíblia é tão clara. E nós estamos tão acostumados a ouvirmos lei, né? Ouvirmos lei. Quando na verdade nós precisamos ouvir Cristo, o Evangelho. Filipenses 3, do versículo 1 ao 9, diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. O background de Filipenses é muito parecido com o de Gálatas, que era o povo que começou a crer na justiça por Cristo. Entenda, quem perseguia os cristãos, na grande maioria eram os judeus, porque eles acreditavam que eles pregavam contra a lei de Moisés. Então muitas vezes a gente está acostumado a falar, não, quem está perseguindo os cristãos eram os romanos lá. Cara, eram os judeus, a grande maioria dos perseguidores. Está claro isso? Que inclusive Jesus disse assim, ó, vós sereis perseguidos por causa da justiça. Não a justiça de fazer o que é certo, mas a justiça que é proveniente de Cristo. Versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo. Nos gloriamos em quê? Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Versículo 4, ainda que também podia confiar na carne. Paulo dizendo, se algum outro cuida que pode confiar na carne é que se alguém outro pudesse ser merecedor de alguma coisa, se alguém outro pudesse ser digno de mérito, digno de alguma coisa, ainda mais eu, Paulo dizendo, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, linhagem perfeita, já começa aí, o cara já tem a linhagem impecável, o cara já nasceu bem, entendeu? Já nasceu bem. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, fariseu era a seita mais radical dos religiosos. Versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Esse versículo 7 é incrível, porque ele está dizendo assim, o que para mim era ganho, cara, o que para mim era lucro, o que eu tinha depositado a minha vida toda de fariseu, o que eu disse a respeito do fazer, as boas obras, as esmolas, cuidar dos pobres, cuidar das viúvas, tudo isso ele tinha feito e eram boas obras. Ele disse o quê? O que isso era lucro para mim, para minha carne. O que isso trazia glória para minha carne, eu fiz. Sabe essa parada? Eu mereço. Eu paguei o preço. Eu fiz. Ele diz assim, reputei-o perda por Cristo. Versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Só consegue entender, receber, quão maravilhosa é a Dona Graça. Lembram da Dona Graça?
Quem foi casado com a dona Lei só consegue receber a revelação plena de Cristo quanto mais você chegou no final de você mesmo, quanto mais você sabe que você não merece nada. Fiz um monte de coisa boa, mas isso não vale de nada. Eu perdo tudo isso eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Eu creio que Jesus está trazendo isso novamente aos nossos corações, à igreja novamente. Sabe, pararmos de focar no que não tem que ser focado e focarmos em Cristo, em conhecer Jesus, o coração de Jesus, quem Ele é. A santificação só encontramos olhando para Ele. A perfeição só encontramos olhando para Ele. As boas obras só podem ser produzidas em nós se nos relacionarmos com Ele. Fruto. Eu e a Camila, em nosso relacionamento, nós teremos um fruto, que vai ser o filho, nosso filho, né, mãe? Logo aí, nós vamos ter um filho. Você que já ia dar uma notição agora. Daqui uns 20 anos. O fruto, ele sempre acontece por causa de relacionamento. Relacionamento com Jesus é que traz frutos em nossa vida. Continuando, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Oh, meu Deus do céu! E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Jesus Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Eu tenho por perda todas as coisas pela excelência de Cristo Jesus. Não estou falando para você perder tudo, não é isso. Mas é dentro de você, sabe? Aquilo que você pode reputar como, cara, isso aqui, mano, eu paguei o preço por isso aqui eu mereço, isso daqui eu sou bom, isso aqui eu tenho como lucro. Eu tenho por perda e as considero esterco pela excelência do conhecimento de Cristo. Felipe, então peraí, você está falando que... Mas e a Bíblia diz em João que os frutos têm que frutificar, quem não frutifica... O que acontece? Quem não frutifica? É isso mesmo? Não é isso. Para encerrar com chave de ouro, vamos lá comigo em João 15. João capítulo 15. Cara, eu já vi muita pregação colocando peso, colocando pressão para você fazer alguma coisa, para você trabalhar, para você fazer... Porque se você não frutificar, você vai ser cortado e lançado aonde? No fogo. Te tá falando, você vai ser cortado e lançado no inferno. Não basta só então olhar para Jesus. Vamos lá. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Era muito comum os judeus usarem a videira para relacionarem com vida, para relacionarem com essas coisas. Então a videira também é uma referência para eles na questão judaica e dos seus ritos. Mas Jesus chega e fala assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Versículo 2, prestem muita atenção que isso daqui é libertador. Toda vara em mim que não dá fruto, o que está escrito aí? Algumas versões. Atira. Retira. Outras versões. Corta. Como que um pai de amor por alguém que não frutificou, ele vai cortar e lançar no inferno, cara? Eu peguei e fui ver o que significa essa palavra
atira. Essa palavra é a palavra airó. Fala comigo assim, airó. Airó. Olha só, galera, tipo alho poró. Airó. Essa palavra literalmente significa levantar. Não me pergunte por que não colocaram levantar aqui. Eu não sei também. Acho que o tradutor, não sei o que ele pensou na hora. Era religioso. Provavelmente. Mas literalmente a palavra levanta. Eu falei, caraca, levanta. Por que levanta? Levanta, levanta. Como assim? Mano. E aí eu comecei a pesquisar sobre vinha. E é impossível o ramo da videira frutificar no chão. Ele precisa estar no alto para ele poder frutificar. Então olha só o que o pai faz. Se o ramo que está em mim não der fruto, o pai levanta. Cara, que é isso? O pai levanta de novo na sua posição, onde você deve estar, a sua posição em Deus, a sua posição de justo, de perfeito em Cristo. Aí então você está apto para frutificar. Cara, isso é demais. Depois está escrito assim: limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Tem outras versões que diz poda. Essa palavra limpa no grego é exatamente a palavra lavar. O que acontece? Naquele tempo eles não tinham pulverizadores de matar pragas e inseticida. E o que eles faziam? Eles lavavam os ramos para tirar a imperfeição. Essa palavra não é podar, essa palavra é lavar. Mas aí Jesus continua: mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Tem algumas traduções que é permanecer em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Permaneçam em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu amo isso. Jesus ele repete 2 vezes: sem mim nada podeis fazer. A vara sem mim não pode fazer nada. Aí sim, o versículo 6 chega: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Cara, aí é óbvio. Quem não está em Cristo, já era, cara, que é lógico. Quem não está em Cristo já está? Acabou, cara. Acabou. Se nós temos que nos esforçar em algo, é nos esforçar em estarmos nele. É nos esforçar em permanecermos nele. Jesus disse assim para Abraão: me dá o seu filho amado. Seu filho amado. O filho de Abraão foi o fruto do amor dele com Sara. Ele fez com Agar, mas ele não amava Agar. Ele fez e teve o fruto com Sara e ele amava Sara. O que vale para Deus é o fruto do amor. Aquilo que procede do amor que Ele coloca por nós. O que faz você chorar hoje? Eu ouvi uma frase que eu fiquei apaixonado. O que faz você chorar? Infelizmente nós acabamos fazendo as coisas por religião, por rotina. E essas coisas dentro de nós estamos fazendo, mas dentro de nós tanto faz. Mas um grande sábio, se eu não me engano, Mike Murdock,
é um grande sábio, e ele dizia assim: olha, aquilo que te faz chorar é muito provável que seja o chamado de Deus para a sua vida. O que te faz chorar? O que tira lágrimas de você? Sabe, tem muita gente achando que vai ter galardão. Deus está chamando ele para ser pastor, ele está sendo advogado. Tem muita gente que acha que vai ter galardão por estar sendo um pastor e Deus o chamou para ser advogado. Oh, rabacata, rabachada, rabassandará. Ei, o que move o seu coração? O que o Espírito Santo move o seu coração? O que te tira lágrimas? Quero te encorajar a fechar os seus olhos agora. Nós não precisamos fazer para sermos. Nós não precisamos fazer. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E se nós somos dirigidos pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Você não foi chamado para fazer. Você foi chamado para se relacionar com o Espírito e ser direcionado por Ele. E somente nesse relacionamento Ele vai produzir os frutos em você, e esses frutos irão permanecer. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Pai, nós recebemos esse amor incrível, incomparável. Nós recebemos essa justiça que não é proveniente do que fazemos, mas essa justiça que é proveniente do que o Senhor fez por nós. Aquele que não pecou, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai, o que importa não é eu quero fazer, eu preciso fazer mais. O que o Senhor está fazendo? Qual é o seu chamado para mim? Sabe, o Senhor está reacendendo a chama no seu coração nessa noite, e dele está direcionando você novamente nessa noite. Neste exato momento Deus está fazendo algo sobre a terra, e Ele quer que você coopere com aquilo que Ele está fazendo. Não há outro como não há outro como Jesus. Eu amo o curar os enfermos, expulsar os demônios, curar os leprosos, porque isso não pode ser proveniente de nós mesmos. Isso não pode ser proveniente da nossa carne, mas isso é proveniente do trabalho dele em nós, para que a glória seja dele. Se temos algo em que nos gloriar, nós gloriamos na cruz de Cristo, porque ela é loucura, o Evangelho é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Faça o que for possível agora para você se conectar a Ele. Se fechar os olhos te ajuda, se deitar ajuda, se sentar ajuda, se ficar em pé ajuda, não sei, mas se conecte com Ele agora. A sintonia no rádio, Ele está falando com você. Sintonize, sintonize, sintonize. Assim como você recebeu a palavra profética no começo, receba agora na sua mente o seu chamado, aquilo que Ele quer para a sua vida. Sonhe os sonhos dEle nessa hora. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra ser. Domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo.
limites da nossa carne cesse agora. Nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Ei, já estamos justificados em Cristo. Já estamos escondidos nele. Ei! Só tu és santo. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba, receba. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és. Só tu és santo. Vem mudar nossa mente. Não há outro como tu. Que haja uma metanoia nessa noite. Que haja uma mudança de mentalidade nessa noite. Que haja uma mudança de mentalidade nessa noite. Para acessarmos o reino. Para acessarmos aquilo que Ele conquistou para nós. Para finalizar, quero te convidar você a abraçar alguém. E nessa hora você vai orar com ele, orar com ela. E você vai declarar uma mudança de mentalidade. Você vai declarar quem essa pessoa já é em Cristo, amém? Declare quem ela já é. Se o Espírito Santo levar a você a dizer alguma palavra profética, diga também. Mas declaramos, você já está assentado com Cristo em regiões celestiais. Assim como Cristo é, você é. Você é a justiça de Deus em Cristo. Você foi retirado do império das trevas para o reino do seu amor. Éramos filhos da ira, mas agora somos adotados. Adotados, estamos assentados à mesa. Estamos favorecidos por Deus. Nós não merecemos o favor que Cristo derrama sobre nós. Existe em nós um favor que Cristo mereceu. Ele mereceu. Ele mereceu. Ele é digno de glória. Ele é digno de honra. Oh! Aumenta o Espírito Santo, aumenta o Espírito Santo. Eu declaro que nessa atmosfera os dons sejam reacesos. Sejam reacesos os dons. Curai os enfermos, curai os enfermos, curai os enfermos. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Ei! Rakatarashana ralabasoria kande rebesana ralabashandara. Shora cantar rabasoda ralabakama ralabasanda ralabashora kadara. Rokanda ralabasoda ralabakama ralabasoda ralabashandere. Rokanda ralaba. Eu declaro, seja batizado no amor de Deus nessa noite. Seja batizado no amor dele nessa noite na sua vida. Eu declaro, receba o dom de línguas, receba o dom de línguas agora. Seja batizado para falar em línguas novamente, falar em línguas novamente, falar em línguas novamente. Seja batizado, batizado, batiza, 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 batiza. Oh,
Nós te fazemos o centro, Jesus. Nós te fazemos o foco, Jesus. Nós te fazemos a meta, Jesus. Nós te fazemos o alvo, Jesus. Jesus, 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 Jesus.